Fala galera, tudo tranquilo? Vamos fazer aí mais uma questãozinha do PISM 2020, módulo 1. O papo é sobre citoesqueleto. Pois é, seguindo a linha aí de células, né? Na questão anterior a gente falou de membrana plasmática. E aí a gente segue agora falando de citoesqueleto e ampliando o máximo possível esse conteúdo. Beleza? Então galera, vamos com tudo. Não deixem de se inscrever aí no canal. Lembre que, meu irmão, eu tô para montar aí para vocês um canal de membro pro PISM. Módulo separado, módulo 1, 2 e 3, filhote. Vocês vão poder ir ao longo do ano estudar biologia e química comigo, ó, por um precinho maravilhoso e com todo apoio, toda estrutura necessária para vocês fazerem um excelente curso, uma excelente revisão e, meu irmão, arrebentar na próxima prova. Beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que o citoesqueleto é formado por componentes proteicos que realizam diversas funções celulares. Vamos botar aqui, né? A gente fala muito dos microfilamentos, ok? Microfilamentos, beleza, né? Lembra que a gente tem aqui, ó, actina como principal, mas a gente fala também bastante da miosina. Beleza, Vitão. Então a gente fala de microtúbulos, ok? Microtúbulos. Microtúbulos. Aí eu já estou falando de quem? De tubulina, a proteína. Maravilhoso. E a gente tem, por que não, né, os filamentos intermediários. Show? Filamentos intermediários. Beleza. Esse aqui, vamos caracterizar o principal, ó, famosíssima queratina. Beleza? Pronto, então tá aqui os três principais. Seguindo o texto, galera. Dentre elas está a manutenção estrutural, bacana, tá? E sustentação das células animais, tá? Então são componentes do citoesqueleto, filamentos intermediários, a gente já falou, filamento de actina e microtúbulos. Tá? Assinale a opção que cita corretamente as funções desses elementos do citoesqueleto. Bom, ele já falou, né? Manutenção estrutural, sustentação da sustentação das células. Você pode falar em resistência mecânica, beleza? Né? Tem resistência mecânica aqui, pô, de boa, você pode seguir a linha, tá? Agora, galera, actina e miosina. Bom, vamos lá. Vou pedir para vocês darem uma analisada nessa questãozinha aqui, gente. Assistam essa questão do Enem, muito bacana, sobre a questão da composição da membrana plasmática. Beleza? Show de bola. Por que eu estou falando isso, galera? Reparem aqui, ó, no meu desenho, tá? Se tiverem no celular deve estar bem pequenininho, mas estou apontando aqui em azulzinho, ó, os microfilamentos de actina, muito intimamente próximos de quem? Ó, da membrana plasmática. Beleza? Membrana plasmática. Show? Então, né, a gente fala da sustentação da membrana plasmática, só que, galera, não tem como eu pensar em actina e miosina e não associar a quem? Contração muscular. Beleza? Clássico. Clássico dos clássicos. Beleza? Então já poderia até pensar aqui na segunda, né? Lembra que a gente vai desenhar muito na célula muscular, né, os sarcômeros. Lembra desse esquema? Né? São delimitados aqui por linha Z, certo? Vamos botar aqui, filho. Aqui é, meu irmão, correção completa, comentando o máximo possível. E lembra, ó, o que está em pretinho é actina. Eu vou até botar mais grossinho aqui, porque é mais espesso do que a actina, a nossa queridíssima miosina. Beleza? Maravilhoso. Então, vermelhinho seria a miosina. E em pretinho, opa, meu dedinho grandinho, apertou aqui, né, miosina. Show. E aqui em pretinho seria a actina. Então lembra que a gente fala do deslize das actinas sobre a miosina. Beleza? Pronto, então isso aqui caracteriza um sarcômero.
Não, um sarcômero. A unidade contrátil do músculo. Show? Perfeito. Então, poderia botar contração muscular, tá? E aí, galera, a gente tem composição estrutural de cílios e flagelos. Bom, beleza. Então, olha só que bacana, quando a gente fala, né, do nosso queridíssimo centríolo, ok? Centríolo, ele é uma, né, a gente considera uma organela, tá? E o centríolo a gente normalmente associa exatamente o que com ele? A gente associa muito esse desenho aqui, quero ver se vocês vão lembrar o desenho, tá? A gente vai fazer uma célula, os centríolos localizados aqui, ó, nos polos da célula. Ah, Vitão, já estou sacando. E cromossomos eu vou fazer aqui, ó, alinhados, ok? Na placa metafásica. Vitão. E o que está em pretinho aqui, ó, são as fibras do fuso formadas por quem? Por microtúbulos. Beleza? Então, lembra que o centríolo, né, a gente tem aqui essa relação, beleza? Se eu fosse fazer a estrutura, lembra que são 9 trincas, tá? 9 trincas de microtúbulo. Aqui eu não estou com muito espaço. Beleza, mas acho que eu vou conseguir, hein? Porque é difícil fazer 9 certinho aqui. Tive que abrir um pouquinho, ó. 3, 5, 6, 7, 8, Ave Maria, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 trincas de microtúbulos, ok? Então a gente está falando aqui, ó, de microtúbulos. Beleza? E esse centríolo, ele também dá origem, galera, olha que maravilha, ao nosso queridíssimo, ó, né, flagelo dos espermatozoides. Lembra que o espermatozoide, caracterizado aqui por uma cabeça, certo? Onde está um núcleo, vamos fazer aqui o núcleo vermelhinho, beleza? Lembra que tem uma estrutura aqui logo no iniciozinho, vou fazer de amarelinho, ó, que é o acrossoma. Acrossoma que é originado do aparelho golgiense, beleza? E a gente tem muitas mitocôndrias aqui nessa peça intermediária, que é exatamente para quem se movimentar muito, gente, o flagelo, beleza? E, cara, outra estrutura bacana para a gente chamar a atenção são os queridíssimos cílios, que também são originados. E aqui, já que tem se falado muito, ó, vou fazer o tecido da nossa queridíssima traqueia, tá? A traqueia é formada por um tecido pseudoestratificado. O núcleo das células estão em posições bem distintas, beleza? E a gente tem aqui, ó, beleza? Né? Células caliciformes que produzem muco, tranquilo? Produzem muco. Só que essas células, elas são o que, galera? Ciliadas. Vitão. Então, cílios e flagelos, galera, são caracterizados por, né, a origem, né, no caso do centríolo. Então, riquíssimas em microtúbulos. Tá? Na verdade, a gente perde ok, dos 3 microtúbulos, tá? E a gente ganha um par central, beleza? Mas o grande barato aqui, ó, da questão da traqueia é muito associado aqui aos cílios, formação de muco, né? A necessidade de expulsar, jogar para fora esse muco, beleza? E é um papo super atual, né, gente? Porque a gente está no meio da pandemia ainda, né? Uma pandemia de uma doença que causa dificuldade na respiração, muito atrelada ao quê? Ao exagero, a produção demasiada de muco, ok? E aí você fala de pneumonia e tudo mais, e dificuldade de respirar. Maravilha? Então, cara, olha como que a gente está ampliando essa questão, né? A gente já falou bem aí da miosina da actina, né? Dos microfilamentos, né? Do microtúbulo. E o filamento intermediário, repara que ele se espalha muito pela célula aqui, ó, bonitona, tá? E
o que eu gosto de chamar muita atenção é quando a gente fala principalmente de tecido epitelial, em que as células são justapostas, e a gente tem muitas estruturas, né, que aderem uma célula a outra. E talvez a mais famosa dessas estruturas é o desmossomo, ok? E o desmossomos, ó, caracteriza aqui, ó, as placas de queratina, ok? De onde partem filamentos, como se fosse o cadarço aqui, ó, amarrando um no outro, ok? Então ele aproxima muito essas células, ok? A gente chama de desmossomos, tá? Desmossomos é a estrutura. Então, a estrutura é uma junção aqui, ó, né, lateral, beleza? Então, lembra que as células epiteliais, como as células da nossa pele, importantíssimo que sejam bem juntinhas umas nas outras, né? A gente vai evitar a entrada de qualquer porcaria aqui no nosso corpício, beleza? Então, lembra que a pele, né, epiderme, é a nossa barreira física imunológica, tranquilo? Então, muito importante essa estrutura. Bom, a gente acabou matando aqui já de cara, né? Porque eu falei em resistência, o enunciado fala, ó, manutenção estrutural, sustentação das células. Contração, a gente relacionou a miosina e a actina, tá? E a gente tem composição estrutural de cílios e flagelos, a gente falou aqui da origem dos centríolos. Beleza? Tranquilo, gente? E, cara, centríolo também não deixem de associar, né, a divisão celular animal, beleza? Muito importante aqui as fibras do fuso, formadas também por microtúbulos, é um papo clássico. Repare que, inclusive, ele botou em algumas situações, né? Aí vamos ver né, já que a gente está marcando a A, vamos ver os erros aqui, né? Ó, repare que ele botou aqui, ó, divisão celular com formação do fuso mitótico, né? A gente poderia sim associar, isso aqui tá ok. Aí ele bota síntese de proteína e replicação do DNA, né? Isso acontece no núcleo, né? Principalmente a replicação do DNA, a síntese de proteína parte no núcleo, né? Parte no citoplasma, não tem tanto a ver. Eu queria ver, aqui, ó, armazenamento de energia, não tem nada a ver, né? Armazenamento de energia no citoesqueleto, não tem nada a ver. Mas olha só que bacana isso aqui estaria certo, né? Transporte de vesículas. Lembra que é muito importante, tá? Para encaminhamento de vesículas. Lembra aquele papo? Vesícula de secreção e tudo mais. Isso aí está muito associado ao citoesqueleto. Então a gente vai falar muito mais disso aí em outra questão. Né? Ó, transcrição da RNA. A transcrição ocorre no núcleo, não tem muito a ver com o citoesqueleto. Composição de cílios e flagelos, beleza. Contração das células musculares. Estaria errado aqui a primeira parte. Aqui, ó, composição estrutural de cílios e flagelos, ok? Síntese proteica, né? E tradução de proteínas, né? Síntese proteica aqui como um todo também não tá legal. Show! Então ficou letra A. Maravilha, galera? Pô, falei pra caramba de vários mecanismos. Espero que tenha ajudado aí nessa mega revisão. A ideia é essa, galera. Vocês viram aí a questão do Enem que eu coloquei para vocês. É uma outra abordagem de citoesqueleto, tá? Então, cara, vocês vão fazendo tanta raça de questão, vão seguindo aí fazendo um looping aí de questões de assuntos que vão puxando uma a outra, que não tem jeito, uma hora, meu irmão, vai entrar no cabeçote. Beleza? Então, espero que tenha curtido. Aquele abraço.